não por vontade própria, mas pelo dever de informar, inclusive notícias desagradáveis, como a da situação crítica no volume de água potável no Ceará, abrimos o programa de hoje. Lamentavelmente, já agora, no mês de setembro, o primeiro mês do BRO-BROS, e ainda sem termos informações boas com relação à próxima quadra chuvosa no estado do Ceará, a despeito de algumas fake news envolvendo o nome do governador Eumano de Freitas, que teria afirmado que são boas as condições dos nossos reservatórios quanto ao acúmulo de água para o atendimento das necessidades da nossa população. Ontem, um ato declaratório assinado pelo secretário dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará nos deixa atemorizado. Atenção para o que diz o documento assinado pelo secretário Marcos Rogério Ribeiro Monteiro, secretário de Recursos Hídricos do Ceará. O ato foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial do Estado e diz o seguinte na íntegra: Secretaria dos Recursos Hídricos, ato declaratório número 1/2023, SRH, Secretaria de Recursos Hídricos. Dispõe sobre a declaração de situação crítica de escassez hídrica nas regiões hidrográficas do Rio Curu, dos sertões de Crateús, do Médio Jaguaribe, pelo secretário dos Recursos Hídricos do Ceará. O secretário de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, eu estou lendo na íntegra o ato declaratório que foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial do Estado do Ceará. O secretário de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, fundamentado no artigo 48 e nos seguintes da Lei Estadual 14.844 de 2010, autorizando-o a formular diretrizes para a gestão dos recursos hídricos e na resolução COMER números 3/2020, que dispõe sobre a classificação quanto ao nível de armazenamento de água nas bacias hidrográficas, sistemas hídricos integrados e reservatórios públicos no estado do Ceará, considerando que a água é um recurso limitado e essencial no processo de desenvolvimento social e econômico. Considerando a atual situação de armazenamento dos reservatórios públicos nas 12 regiões hidrográficas que abrangem o estado do Ceará, havendo reserva hídrica em níveis satisfatórios nas regiões hidrográficas das bacias metropolitanas, da Serra da Ibiapaba, do Alto Jaguaribe, do Baixo Jaguaribe, do Rio Salgado, do Banabuiú, do Litoral, do Rio Coreaú e do Rio Acaraú, conforme relatórios publicados pela COGER. Considerando ainda as informações oficiais
do Portal Hidrológico, em 23 de agosto de 2023, onde os níveis de armazenamento nas regiões hidrográficas encontram-se Rio Acaraú, ou melhor, Rio Curu, Rio Curu, 33,7% é o total de volume de água lá na região hidrográfica do Rio Curu. Só 33,7%. Sertões de Crateús, menos ainda, 27,4%. Médio Jaguaribe, 28,8%. E que pelas simulações de balanço hídrico para os próximos anos, nestas regiões hidrográficas, há risco de não atendimento aos usos outorgados, especialmente o abastecimento humano, até que sobrevenha uma estação chuvosa suficiente para a recarga dos sistemas de nível de segurança. Considerando a preocupação principal com o consumo humano em situação de escassez, conforme princípio da Política Estadual de Recursos Hídricos, disposto no artigo 3º, item 8º da Lei 14.844 de 2010, igualmente fundamento da Lei número 9.433 de 1997, que dispõe sobre a Política Nacional dos Recursos Hídricos, no seu artigo 1º, inciso 3º, resolve. Artigo 1º, declarar situação crítica de escassez hídrica nas seguintes regiões hidrográficas do estado do Ceará: região hidrográfica do Rio Curu, região hidrográfica dos Sertões de Crateús, região hidrográfica do Meio Jaguaribe. Artigo 2º. Este ato declaratório entra em vigência a partir de sua publicação, revogando-se o ato declaratório número 2 de 2022 da Secretaria de Recursos Hídricos, publicado no Diário Oficial do Estado de 2 de agosto de 2022. Secretaria dos Recursos Hídricos, em Fortaleza, 24 de agosto de 2023. Marcos Rogério Ribeiro Monteiro, secretário dos Recursos Hídricos. Embora este ato declaratório seja de agosto passado, do dia 24 de agosto, só ontem ele entrou em vigência porque foi publicado no Diário Oficial do Estado. Atenção para todas essas regiões. A região metropolitana de Fortaleza está salva, mas todos os habitantes dessas outras regiões hidrográficas do Rio Curu, do Sertão de Crateús, do Médio Jaguaribe, precisam ter parcimônia com o uso da água. E vamos pedir a Deus por um bom inverno.